crucificação do nosso Mestre. E esse texto é um texto de suma importância para a igreja, porque nesse texto está fundamentado princípios da nossa fé. Falar da crucificação de Jesus é entender o propósito de Deus desde a sua criação. E o maior propósito de Deus desde a criação foi entregar o seu Filho por amor à humanidade. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o propósito do Pai foi entregar o seu Filho para resgatar a humanidade das forças do pecado. Esse era o propósito de Deus, através da morte do seu Filho, reconciliar o homem para com Deus. E quando eu entendo o propósito da crucificação, eu também entendo que Cristo se manifestou para este propósito. Que a vontade de Jesus foi entregar a si mesmo por amor à humanidade. Cristo nunca correu da cruz. Cristo nunca quis abandonar a cruz. A prova bíblica disso está aí no Evangelho de João, no capítulo de número 12, se você puder acompanhar comigo. O versículo de número 27 a seguir, do capítulo 12, nos mostra que a vontade de Cristo era a vontade do Pai, e que ele nunca desejou no seu coração fugir do propósito original da vontade de Deus. O versículo 27 do capítulo 12 nos mostra que antes da crucificação, no terceiro ano do ministério de Jesus, enquanto ele ministrava, enquanto ele pregava, ele disse aos seus discípulos: a minha alma está agora perturbada. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que vim. Versículo 28, ele diz assim: Pai, glorifica o teu nome. E veio então com a voz do céu e disse: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouvia e dizia ter sido um trovão, outros diziam um anjo falou com ele. Versículo 30, Jesus disse: essa voz não entoou por amor de mim, mas por amor de vós. E no versículo 31 ele está ministrando e dizia: agora o julgamento deste mundo, agora o príncipe deste mundo será lançado fora, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei aqui. Aleluia! Jesus estava dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja levantado da terra, porque através da morte de Jesus, o príncipe deste mundo seria julgado, seria lançado fora. E no versículo 33 ele diz assim, e dizia isto para significar de que tipo de morte haveria de sofrer. Então, o propósito de Cristo estava na sua escolha. E a escolha de Cristo foi a cruz. Aleluia! Porque foi na cruz que ele levou os nossos pecados. Deus Santo, aleluia! Foi na cruz que ele tomou sobre si as nossas dores. Ei.
as nossas pisaduras, o castigo que estava sobre nós, como está escrito no capítulo 63 do profeta Isaías, foi colocado sobre ele. Deus eterno. Mas o maior medo de Jesus, a maior preocupação de Cristo, é que ele sabia que quando todos os nossos pecados, todas as nossas maldições fossem lançadas sobre ele tinha medo que o Pai virasse as costas para ele. O maior medo de Jesus na cruz foi que o Pai não olhasse para ele, porque ele se tornou maldito na cruz, por causa de mim e por causa de você. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 21. Nós vamos ler o versículo de número 22. Eu quero que você acompanhe, porque você vai entender a mensagem desta noite para a tua vida. Aleluia. Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 22. A prova que Cristo levou sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, os nossos erros. Quem achou o verso 21, versículo 22, diga amém. Amém. Versículo de número 22 do capítulo 21 está escrito: quem achou, lê para mim, por favor. Então todos os homens da cidade apedrejaram até a morte. Eliminem o mal do reino de vocês. Todo Israel saberá disso eternamente. Lê de novo. Então todos os homens da cidade apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do reino de vocês. Todo Israel disso temerá. É Deuteronômio 21, 22. É isso? Quem tem a tradução diferente? A minha diz assim, ó: se alguém cometeu um crime que mereça a morte, e depois de condenado foi enforcado, o corpo dele não poderá ficar na forca durante a noite. É preciso que ele seja enterrado no meio-dia, porque todo aquele que for pendurado para morrer é maldito por Deus. Não contamine a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. Amém? Na tradução original diz assim: todo aquele que cometer um crime deve ser pendurado numa cruz ou no madeiro, e o seu corpo não deve ficar ali até ao anoitecer. Aqui eu entendo que quando Cristo escolheu a cruz, a sua maior preocupação foi estar separado de Deus, porque a Bíblia diz: será maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, será maldito de Deus. Então aquela geração não recebeu Jesus como Messias, como Salvador, porque eles pensavam que Cristo era maldito por estar pendurado no madeiro. Mas aqui eu entendo que ele escolheu a cruz por amor a mim. Aleluia. E por amor a você. Glória a Deus. Porque foi na cruz que ele levou todas as nossas transgressões. Aleluia. A prova bíblica disso é que quando Cristo, no capítulo 22 do Evangelho de Lucas, foi levado ao Getsêmani para a oração, a Bíblia nos diz que ele estava com a sua alma perturbada. Ele convida os seus discípulos algumas horas antes da crucificação e vai para o jardim para orar. E quando ele chega no jardim, a Bíblia diz que ele convida Pedro, Tiago e João, e diz aos outros
discípulos: ficai aqui, até que nós vamos mais adiante para orarmos. E a Bíblia diz que ele anda a distância de um tiro de uma pedra, a distância de 30 metros. Ele dobra o seu joelho e começa a orar. E a Bíblia diz que quando ele começa a orar, ele percebe que os seus discípulos, o sono, o cansaço vem sobre eles. E ele percebe que os seus discípulos agora adormecem, começam a dormir. E ele, no momento daquela agonia, porque ele sabia que daqui a algumas horas ele seria crucificado, ele seria morto, ele acorda os discípulos e diz: vocês não podem sequer vigiar comigo 1 hora. E a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João começam a orar. E de repente Jesus está orando, e o texto diz no Evangelho de Lucas que ele olha para os discípulos e os discípulos voltam a dormir. E ele anda um pouco mais à frente e faz aquela oração, dizendo: Deus meu, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas todavia que seja feita a tua vontade. O que o Getsemane nos ensina é que a oração de Jesus estava preparando a sua alma, o seu corpo, para enfrentar todo o sofrimento que ele deveria enfrentar por amor à humanidade. E o Getsemane nos ensina que nós só estaremos preparados para a sua vinda se nós orarmos e submetemos a sua vontade. Porque quando Cristo começou a orar, ele entendeu que todo aquele sofrimento, aquela agonia seria necessário, e que através da vontade de Deus, o caminho da fé, o caminho da esperança, o caminho da obediência seria aberto, e os homens se voltariam novamente a Deus. O homem voltaria novamente a cumprir a vontade de Deus. Graças a Deus. E aqui eu entendo que ele escolheu a cruz. Aleluia. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 15, está escrito: importa que o Filho do Homem, olha o que Jesus disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado, mas ao terceiro dia ele há de ressuscitar. Aleluia. Diga para alguém que está do teu lado: importa que ele sofra. Essa palavra importa mexe com o meu coração. Por quê? Porque eu entendo que o que me traz paz hoje é o que trouxe sofrimento a ele. O que me traz alegria hoje é o que trouxe tristeza a ele naquele momento da crucificação. O que me traz hoje fé ao meu coração é o que trouxe marcas às suas mãos, aos seus pés. E o capítulo 19 nos mostra que Cristo desejou de todo o seu coração, de toda a sua alma, como homem, cumprir a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que Judas, o traidor, Iscariotes, não entendia esse propósito. É por isso que alguns discípulos não entendiam o propósito da crucificação. Porque a Bíblia diz que no dia que Jesus disse aos seus discípulos: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja morto, seja crucificado, a Bíblia diz que Pedro disse: Senhor, de maneira nenhuma, longe de ti tal coisa. E Jesus teve que olhar para Pedro e dizer: para trás de mim, Satanás, porque não entendes o propósito de Deus.
Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro não esperava que Jesus escolhesse a cruz. A cruz é a ponte que nos liga ao céu. Aleluia. E durante muitos anos da minha vida, missionário Bruno, eu ouvi dizer que a cruz que Jesus carregou não era dele. Existem até louvores que diz que a cruz que ele carregou era de Barrabás. Quem já ouviu isso? Levante a mão. Há pregadores que dizem que Jesus sofreu ainda mais na cruz, porque a cruz era para Barrabás, foi feita para Barrabás, e os braços de Barrabás era maior do que os braços de Jesus. Então, na hora da crucificação, o seu braço teve que ser esticado, o seu corpo teve que ser esticado à força, mas não é verdade. Aquela cruz nunca foi para Barrabás. Quando Cristo foi levado diante de Pilatos, diz a Bíblia, que todo o povo que um dia contemplou Jesus curar, salvar, dar vista ao cego, ressuscitar mortos, purificar leprosos, todo aquele povo, ao invés de escolher a Cristo, como nós lemos no capítulo 19, toda aquela multidão gritava: crucificam, crucificam. E a lei dizia que todo homem que fosse levado ao madeiro 6 horas antes da crucificação, a madeira deveria ser retirada da sua própria casa. Glória a Deus. E quando a madeira era retirada da sua própria casa, era feita a cruz, e ele morreria na própria madeira de sua própria casa, ou na madeira, na viga principal que estava sobre o teto de sua própria casa. Você quer uma prova? Extra, abre a Bíblia aí. Capítulo 6, versículo 11. Eu quero te mostrar nesta noite que Ele escolheu a cruz por amor a você. Êxodo capítulo 6, versículo 11. Quem achar, já lê para mim, por favor. Além disso, determino que, se alguém alterar este decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-o empalado, e seja a sua casa transformada num monte. Quem tem outra tradução, lê para mim, lê na Bíblia, Bruno, por favor. A sua tradução. Além disso, se alguém alterar este decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixe-o empalado. Essa é a tradução atualizada. Quero outra. Quem tem uma tradução diferente? Lê para mim. Também por isso decreto, todo homem que mudar este decreto, uma vez se arrancará da sua casa, e levantado ajudarão nele, e da sua casa se fará por isso. Essa é a tradução original. Olha o que diz a tradução: todo aquele que transgredir este decreto, isto é, aquele que for culpado de transgredir a lei, porque Jesus foi julgado diante de Pilatos por acusadores, por difamadores, caluniadores. 2 testemunhas foram apresentadas por Anás e Caifás para mentir acerca do que Jesus havia falado. E a acusação contra Cristo no julgamento de Pilatos é: nós ouvimos ele dizer que ele vai destruir o templo de Jerusalém. E qual era a pena para quem tentasse destruir o templo de Jerusalém? Na lei era esta: todo aquele que transgredir este decreto, está escrito aí, não é, meu irmão? Um madeiro se arrancará da onde? De sua casa. E daquela madeira se pendurará ele, ou pendurarão ele, e de sua casa se fará um lixo, um monturo. Então, quando Cristo estava diante de Pilatos, ele foi entregue nas mãos dos
pecadores, um madeiro se arrancou da sua casa. Em outra tradução diz, uma viga se arrancou de sua casa. Fizeram uma cruz com a madeira que cobria a casa de Jesus. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem fez a casa de Jesus? Pergunta para quem está do outro lado. Quem construiu a casa dele? Aponta o dedo para quem está do outro lado e diz assim, o pai dele, José, humanamente falando, o carpinteiro que cuidou dele como pai. E o que isso simboliza para a igreja? Que quem preparou a madeira da cruz foi o próprio pai. E é por isso que ele não fugiu da cruz, porque quando ele começa a carregar aquele madeiro, ele sente o cheiro da madeira, porque ele era filho de carpinteiro. E quando ele sente o cheiro da madeira, ele reconhece que aquela madeira foi colocada lá pelo seu próprio pai. E é por isso que lá no Getsemane, antes de colocar a cruz sobre o seu ombro, ele diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia! Então ele aceita a cruz, ele se submete à cruz. Mas eu quero dizer algo que está no texto. A Bíblia diz que quando ele chega no Gólgota, no Monte Caveira, pastor Ronaldo, está escrito, do seu lado direito e esquerdo foram colocados 2 homens, 2 criminosos. E quando eu li essa palavra de madrugada, Deus falou ao meu coração e disse, a mensagem que você vai ministrar no domingo à noite será esta: de qual lado você está da cruz? Deus Santo, Deus eterno. Nós sabemos que ele escolheu a cruz, mas eu quero saber de qual lado você está da cruz. Pergunta para o irmão que está do teu lado, de que lado você está? A Bíblia diz no Evangelho de Mateus, você pode abrir no capítulo 12, no versículo 30. Eu gostaria que alguém abrisse rapidamente. Eu estou ministrando de uma maneira hoje diferente, para os irmãos entenderem a palavra. Quero que você acompanhe para você entender. Mateus 12, 30. Quem achou, lê para mim em voz alta. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Lê de novo, irmão. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo é, então se ajuda a ser espalha. Sabe o que Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus? De que lado você está? Pastor, não entendi, deixa eu lhe explicar. Algumas pessoas viveram de uma forma antes da cruz, mas existem algumas pessoas na Bíblia que viveram de outra forma depois da cruz. E quando eu te fiz a pergunta de que lado você está, eu não estou dizendo sobre a posição que está nos criminosos, direita ou esquerda. Eu estou te perguntando, você está vivendo um tempo antes da cruz? Ou você está vivendo depois da cruz? De que lado você está? Antes da cruz ou depois da cruz? Lucas capítulo 22, versículo de número 54, por favor. Nós vamos ver o exemplo de uma pessoa que viveu antes da cruz. Uma pessoa que se posicionou
de uma forma errada antes da cruz. Uma pessoa que antes da cruz não entendia a verdadeira vontade de Deus para a sua vida. Lembra mim, versículo 54. Então, prendendo, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Segura aí, pastor. Levaram da onde? Do Getsemane para a casa do sumo sacerdote. Quem? É Cristo. E quando isso aconteceu, todos os discípulos fugiram. Mas entre os discípulos, a Bíblia diz que Pedro decidiu seguir Jesus de longe. Antes da cruz. Aquele que andou 3 anos com Cristo, que viu os maiores sinais e milagres de Jesus, quando ele percebeu que Cristo seria morto, a posição que ele tomou é: vou seguir Jesus de longe. Quantas vezes nós seguimos Jesus de longe? Pastor, o que é seguir Jesus de longe? É ser colega dele, não é ser amigo. Porque o colega só se encontra de vez em quando. E muitas das vezes por acaso. Eu tenho muitos colegas, pastor. De vez em quando eu encontro algum deles. E salvo ele com uma paz, ou bom dia, boa tarde. Não é assim? O colega te convida para ir na casa dele, mas você nunca vai. Porque o convite é só para não ficar chato, você não vê ele quase nunca. Então quando ele te vê, quando aparece lá e você diz a mesma coisa, aparece em casa também, mas ele nunca vai, e você também nunca vai. Porque afinal de contas, o colega é colega e ele vive sempre longe. Não é como um amigo. Continua, pastor, a leitura. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro chegou no pátio e se assentou ao redor de uma fogueira, entre eles. Eles quem? Os sacerdotes, os curiosos, os amigos de Anás e Caifás, entre aqueles que estavam ali para observar o que aconteceria com aquele que se dizia o Messias de Israel. Continua, pastor. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Segura aí, pastor. Uma criada chegou em Pedro e disse: ei, eu te conheço. Você estava com ele. Você estava com ele. Em outras palavras, eu te conheço, eu já te vi andando com ele, conversando com ele, comendo com ele. E qual foi a resposta de Pedro, pastor? Pedro negava, dizendo: não conheço. Não o conheço. Esta é a postura de quem está vivendo antes da cruz. Esta é a postura, missionário por Tiago, de quem não quer compromisso com ele. Eu sei quem ele é, já andei com ele, já comi com ele, mas agora não sei quem ele é, não o conheço. Eu andei com ele, mas não sei quem ele é. Eu vi ele operar grandes milagres, mas não sei quem ele é, eu não o conheço. E respondendo a pergunta do pastor, essa é a postura de muitos dentro da igreja. Eu vou na igreja, eu ouço a palavra, eu ouço o louvor, mas não conheço ele.
denomina um cristão, mas eu não sei quem ele é. Quando alguém me pergunta, você anda com ele, estava com ele, fala como eu não conheço ele. Essa é a postura de quem está vivendo antes da cruz. Continua o versículo. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Chega alguém e diz assim: você é um deles. Ele vai dizer: não sou. Sabe o que ele está dizendo? Não sou crente, não sou cristão, não sou apóstolo. Ele estava negando o seu ministério, o seu chamado, a sua postura diante da liderança que Deus estabeleceu sobre eles. A segunda vez que Pedro nega, ele não está negando Cristo, ele está negando o que Cristo estabeleceu sobre a vida dele. Porque a pergunta agora é: você é um Pedro? Eu não sou apóstolo, não sou chamado por ele, não fui separado por ele. E quantas pessoas estão vivendo como se estivessem antes da cruz, negando a chamada, negando o ministério, negando a autoridade, o poder estabelecido por Deus sobre a sua vida. Pastor, não entendi, deixa eu explicar. Quando você não exerce o que Deus confiou nas tuas mãos, você está negando a fé. Meu Deus. Se você foi chamado para adorar e não adora, você está negando e está vivendo como se estivesse antes da cruz. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, se Deus estabeleceu sobre a tua vida um chamado, um ministério, se Ele delegou sobre a tua vida uma autoridade, um poder, então exerça o que Ele te deu. Exerça o que Ele estabeleceu sobre a tua vida. Não faça como Pedro dizendo: não me lembro que Ele me chamou. Eu não me lembro que Ele me vocacionou. Eu nem sei se eu sou apóstolo. Eu não sou um deles, não. Continua, pastor, versículo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Está vendo? A última vez que foi feita uma pergunta a Pedro foi esta: você é galileu? Ele vai dizer: não sei o que falas. Quando ele nega a terceira vez: não sou galileu, ele está negando até a etnia judaica. Não sou judeu, não. Eu só me pareço com um judeu. Eu só me visto como galileu, mas eu não sou. Nem sei o que falas. E a Bíblia diz que quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. Diga para alguém que está do teu lado, e diga assim para ele: não espere o galo cantar, para você entender que ele escolheu a cruz por amor a você. Repita de novo: não espere o galo cantar, meu irmão, para você entender que a cruz que ele carregou, lá estavam os teus pecados, lá estavam as tuas transgressões, lá estava a tua fraqueza, lá estava, aleluia. Essa é a postura de quem está vivendo antes da cruz. Quem vive antes da cruz não tem compromisso com Deus. Quem se posiciona desse lado antes da
não tem compromisso com o reino, não tem compromisso com a fé. Quando Cristo chegou lá, ele olhava além do Monte Caveira, ele olhava além das dores. Quando ele se submeteu à cruz, ele olhou além dos açoites, além da coroa de espinhos, ele olhou além do sofrimento, ele olhou além das bofetadas, dos tapas que ele tomou, ele olhou além das dores que ele estava sentindo. E quando ele olhou além, sabe quem ele viu? Você, a tua casa, a tua família, a tua esposa, os teus filhos. E ele disse: valeu a pena. Maravilha. Glória a Deus Santo, aleluia. Porque esse era o preço. O preço da vida era a morte. Meu Deus. Um abraço a quem está do outro lado assim. O preço da tua vida hoje era a morte. Foi louvado hoje aqui o último hino, a pastora Luciana, que louvou, não sabia, estava lá. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia. Eu não sabia que eu ia pregar isso. Eu posso não saber do profundo preço, mas eu sei o valor. Aleluia. E qual foi o valor? A morte dele é que nos trouxe vida. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, as mulheres, seja Joana, Maria Madalena e Maria, foi ao sepulcro, no capítulo 20 de João, e quando chegaram lá, o túmulo estava vazio. E quando elas correram para levar a notícia que o túmulo estava vazio, a Bíblia diz que os discípulos não creram nelas. Porque entre elas, Maria Madalena dizia: eu encontrei ele está vivo. Aleluia. E ele me disse: vai e procura os discípulos e diga para os discípulos que eu irei adiante deles para Galileia. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: que lado você está da cruz? Pedro, antes da cruz, negou Jesus por 3 vezes. Que lado você está da cruz? A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no capítulo 19, foram colocados 2 criminosos, um do lado esquerdo e do lado direito. O do lado esquerdo, quando olhou aquela placa escrita por Pilatos em grego, em latim, em hebraico, rei dos judeus, disse: se tu é rei mesmo, se tu és o filho de Deus mesmo, desça daí e salva-te a ti e a nós também. Esse foi o ladrão da esquerda, mas o ladrão do lado direito, o que estava, quem sabe, depois da cruz, disse assim: ei, nós estamos aqui porque merecemos, nós estamos aqui porque transgredimos a lei, nós estamos aqui porque nós somos pecadores, mas este que está no meio aí, ele não fez nada disso, ele não merece a cruz, ele não merece estar morrendo aí. Aí a Bíblia diz que o ladrão da direita de amor olhou e disse para Jesus: se tu és mesmo o Filho de Deus, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ergueu a cabeça, olhou e disse: você está depois da cruz. Aleluia. Você está além da cruz. E a minha resposta para você é esta: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Pedro só entendeu o propósito de Deus depois da cruz. Capítulo 21 de João, abre para mim, por favor. Olha o que está escrito no capítulo 21 de João.
Quem achou que é amém? Leia para mim do versículo de número 15. Dê para mim, pastor Ronaldo. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Espera, pastor, espera um pouquinho. Ok. Lê de novo só até aí, pastor. Até essa parte. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Segura aí. Olha, depois da cruz, Jesus disse: Ei, Pedro, antes da cruz você não me conhecia. Antes da cruz você não era um deles. Antes da cruz, Deus está dizendo para Pedro: nem Galileu você era. Agora eu te pergunto: ama-me mais do que estes? Jesus está apontando para os outros discípulos e está dizendo: ei, Pedro, você me ama mais do que Tomé, mais do que João? Você me ama mais do que Judas? Você me ama mais do que Tiago? Ama-me mais do que estes? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: se Jesus te perguntasse isso, você me ama mais do que estes? O que você responderia? Ama-me mais do que o teu marido, mais do que a tua esposa, mais do que teus filhos? É isso que Jesus está perguntando para Pedro: você ama-me mais do que a tua família, mais do que teus vizinhos, do que os teus parentes, do que teus amigos? Qual é a resposta, pastor, de Pedro depois da cruz? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. Olha o que Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo Aleluia. mais do que estes. Sabe o que Pedro está dizendo? Eu aprendi. Porque antes da cruz, a minha prioridade era outra. Antes da cruz, a minha família era mais importante. Antes da cruz, os meus amigos eram mais importantes. Antes da cruz, os meus negócios eram mais importantes. Antes da cruz, o ouro, a prata, o dinheiro, tudo para mim era mais importante. Mas depois da cruz, o Senhor passou a ser a minha Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Depois da cruz, agora eu entendi que o Senhor tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Graças a Deus. Depois da cruz, eu entendi que o Senhor tem que ser o primeiro, o centro de tudo na minha vida. Glória a Deus. E é por isso que Jesus pergunta: ama-me mais do que estes? A expressão este agloba todos que estavam à volta de Pedro. Jesus queria saber se Pedro o amava mais do que qualquer um, do que qualquer coisa nesta vida. Pergunta para alguém que está do teu lado: que lado você está da cruz? Antes ou depois? Continua, pastor. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. A segunda vez, Jesus disse: tu me amas? Sabe o que Jesus está ensinando a Pedro? Que o que importa não é o que você viveu antes da cruz. O que importa é o que você vai viver depois da cruz. Aleluia! Glória a Deus! Você está entendendo? Diga para a pessoa que está do lado: o que importa é o que você pode viver depois da cruz, não o que você viveu antes dela. Porque antes dela você pode ter sido um cachaceiro, antes dela você pode ter sido um maconheiro, antes dela você pode ter sido um prostituto, antes dela você pode ter sido um criminoso, uma criminosa, antes dela você pode ter sido qualquer coisa, mas o que você não pode
Jesus poderia ter chegado diante de Pedro, porque foi a primeira aparição a Pedro, e dito para ele: eu não te quero mais, você me negou por 3 vezes. Você é um pecador, Pedro. Você andou comigo e você me negou. Mas depois da cruz, Jesus não tocou no pecado de Pedro, só disse: eu quero saber como você vai viver depois da cruz, Pedro. Aleluia. Eu não quero saber o que você fez ontem, Pedro, porque Pedro havia negado Jesus 3 dias antes, mas no terceiro dia ele ressuscita, e quando ele aparece a Pedro, ele está dizendo: Pedro, o que passou 3 dias atrás eu não quero saber, eu quero saber que você chorou amargamente naquele dia, e qual vai ser a sua postura depois da cruz. Você me ama? Daqui para frente eu posso contar com você, daqui para frente eu posso acreditar em você, daqui para frente quem você vai ser, Pedro? Meu Deus. Está entendendo? É isso que Jesus quer saber desta noite. Você vai escolher viver antes da cruz ou você quer viver depois da cruz? Viver depois da cruz significa deixar o velho homem para trás. Viver depois da cruz significa não viver nas antigas práticas pecaminosas. Viver depois da cruz significa ter mais compromisso com Deus. Aleluia. Ter mais compromisso com a sua obra, Amém. com o seu reino, com a sua palavra. Olha, a última vez que Jesus vai perguntar, a terceira vez, Pedro negou 3 vezes. E olha como Jesus vai responder o que Pedro viveu antes da cruz, de uma forma diferente. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. A Bíblia diz, e eu estou terminando, que quando Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? A Bíblia diz que ele se entristeceu. E qual foi a resposta de Pedro? Tu sabes de todas as coisas e que eu te amo. Sabe o que Pedro estava dizendo? O Senhor me ama mais do que eu te amo. Eu vou repetir de novo. Quando ele se entristeceu, ele entendeu. E aí ele vai dizer: tu sabe todas as coisas. No grego ele está dizendo assim: por mais que eu te ame, o teu amor ainda será maior por mim do que o meu amor por ti. Ele está dizendo ainda, Senhor, que eu te ame. O meu amor será pequeno perto do teu amor por mim. Meu Deus. E é por isso que ele se entristece, que ele entendeu que por mais que ele amasse a Jesus, ele ainda estava sujeito a falhar, a pecar. Mas ele entendeu que mesmo sendo ele um pecador, Cristo o amou primeiro. Aleluia. Glória. Um abraço quem está do teu lado, diga assim: agora você entendeu o propósito da cruz? Ele te amou primeiro. Oh, glória a Deus. É por isso que Jesus disse: não foi vós que escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Aleluia. É por isso que está escrito, antes da cruz, ele já dizia: não existe amor maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. E eu termino o que Deus colocou no meu coração dizendo, e respondendo a pergunta do pastor: nós precisamos viver depois da cruz. Aleluia. Glória a Deus. A igreja tem que parar de querer viver antes da cruz. A igreja precisa viver depois da cruz. A ponto dele, profeta, para quem está falando assim: viva depois da cruz. Porque antes da cruz, Jesus era só um profeta de Nazaré. Mas depois da cruz, ele passou a ser o leão da tribo de Judá.
tornou filho do Deus Altíssimo. Antes da cruz, ele era um maldito na cruz pelos homens, pelos israelitas, mas depois da cruz, ele passou a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Antes da cruz, ele era um simples homem, filho de José o carpinteiro, mas depois da cruz, todos diziam verdadeiramente, ele era o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Antes da desceu ao inferno, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno, ressuscitou, está vivo e se tornou o Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! Antes da cruz, ele era só mais um. Mas depois da cruz, ele se tornou o Salvador do mundo. Aleluia! O Salvador da humanidade. Pastor, que tem a ver isso com a minha vida. E eu termino. É por isso que Jesus disse assim, ó, aquele, depois que ele ressuscitou, aquele que quer vir após mim, depois de mim, tome cada um a sua cruz. Tome cada um a sua cruz. Renuncie, negue-se a si mesmo e siga-me. Aleluia! Fala para a pessoa que está do teu lado, se ele levou a cruz dele, que era tua, que não era dele, chegou o momento de você tomar a sua cruz também. Porque as pessoas que te viram antes da cruz não vão entender o que aconteceu com você depois da cruz. Não vão te reconhecer depois da cruz. Alguém vai olhar e vai dizer, antes da cruz era um fracassado, hoje, depois da cruz, não é mais, é um vitorioso. Antes da cruz você andava de cabeça baixa, mas depois da cruz você tem motivo para andar de cabeça erguida. Antes da cruz você era cauda, o diabo te humilhava, maltratava, escravizava, mas depois da cruz não, você recebeu poder e autoridade para caçar escorpiões e serpentes. Depois da cruz mudou. Diga para a pessoa que está do teu lado, antes da cruz você podia ser cauda, mas depois da cruz ele te coloca como cabeça. Então, nesta noite, só quem vai viver depois da cruz fica de pé para adorar o nome dele.